Palavras diárias de Deus. Anteriormente foi mencionado que ter a presença do Espírito Santo e ter a obra do Espírito Santo são diferentes. O estado normal de ter a presença do Espírito Santo se manifesta em ter pensamentos normais, razão normal e humanidade normal. O caráter de uma pessoa permanecerá como costumava ser, mas internamente ela terá paz e externamente ela terá o decoro de um santo. Assim será quando o Espírito Santo estiver com ela. Quando alguém tem a presença do Espírito Santo, seu pensamento é normal. Quando tem fome, quer comer. Quando tem sede, quer beber água. Tais manifestações de humanidade normal não são o esclarecimento do Espírito Santo. São os pensamentos normais das pessoas e o estado normal de ter a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas creem erroneamente que aqueles que têm a presença do Espírito Santo não sentem fome, não sentem cansaço e parecem não pensar na família, tendo quase completamente se divorciado da carne. Na verdade, quanto mais o Espírito Santo está com as pessoas, mais normais elas são. Sabem sofrer e desistir de coisas por Deus, despender-se por Deus e ser leais a Deus. Além disso, pensam em comer e se vestir. Em outras palavras, não perderam nada da humanidade normal que o homem deve ter, e, pelo contrário, são especialmente dotadas de razão. Às vezes, leem as palavras de Deus e refletem sobre a obra de Deus, e há fé em seus corações, e estão dispostas a buscar a verdade. É claro que a obra do Espírito Santo é baseada nesse alicerce. Se as pessoas não têm pensamentos normais, elas não têm razão. Isso não é um estado normal. Quando as pessoas têm pensamentos normais e o Espírito Santo está com elas, certamente possuem a razão de um homem normal e, assim, têm um estado normal. Na experiência da obra de Deus, ter obra do Espírito Santo acontece ocasionalmente, enquanto ter a presença do Espírito Santo é quase constante. Enquanto a razão e os pensamentos das pessoas são normais e enquanto seus estados são normais, então o Espírito Santo seguramente está com elas. Quando a razão e os pensamentos das pessoas não são normais, a humanidade delas não é normal. Se neste momento a obra do Espírito Santo estiver em você, então o Espírito Santo certamente também estará com você. Mas se o Espírito Santo estiver com você, não quer dizer que a obra do Espírito Santo está definitivamente operando dentro de você, pois o Espírito Santo opera em momentos especiais. Ter a presença do Espírito Santo pode apenas manter a existência normal das pessoas, mas o Espírito Santo só opera em determinados momentos. Por exemplo, se você é um líder ou colaborador, quando você rega e provê sustento para a igreja, o Espírito Santo o iluminará para algumas palavras que são edificantes para outros e podem resolver alguns dos problemas práticos de seus irmãos e irmãs. Nesses momentos, o Espírito Santo está operando. Às vezes, quando você está comendo e bebendo as palavras de Deus, o Espírito Santo o ilumina com certas palavras que são especialmente relevantes para as suas próprias experiências, permitindo-lhe ganhar um maior conhecimento sobre seu próprio estado. Isso também é a obra do Espírito Santo. Às vezes, enquanto eu falo, vocês escutam e são capazes de comparar seus próprios estados com minhas palavras. E às vezes, vocês são tocados ou inspirados. Tudo isso é a obra do Espírito Santo. Alguns dizem que o Espírito Santo está operando neles o tempo todo. Isso é impossível. Se dissessem que o Espírito Santo está sempre com eles, seria realista. Se dissessem que o pensamento e a razão deles são normais o tempo todo, isso também seria realista e mostraria que o Espírito Santo está com eles. Se disserem que o Espírito Santo está sempre operando dentro deles,
que são iluminados por Deus e tocados pelo Espírito Santo a todo momento e que ganham um novo conhecimento o tempo todo, então isso absolutamente não é normal. É completamente sobrenatural. Sem sombra de dúvida, tais pessoas são espíritos malignos. Mesmo quando o Espírito de Deus entra na carne, há momentos em que ele precisa descansar e comer, para não dizer nada dos humanos. Aqueles que foram possuídos por espíritos malignos parecem não ter a fraqueza da carne. São capazes de renunciar a tudo, de abrir mão de tudo. Estão livres de emoções. São capazes de suportar tormentos. Não sentem o menor cansaço, como se tivessem transcendido a carne. Isso não é extremamente sobrenatural? A obra dos espíritos malignos é sobrenatural. Nenhum humano poderia realizar essas. Aqueles que carecem de discernimento sentem inveja quando veem tais pessoas. Dizem que têm tanto vigor em sua crença em Deus, têm grande fé e nunca demonstram o menor sinal de fraqueza. Na verdade, tudo isso é a manifestação da obra de um espírito maligno. Isso é porque as pessoas normais inevitavelmente têm fraquezas humanas. Esse é o estado normal daqueles que têm a presença do Espírito Santo.